Salve, salve galera, tudo bem? Professor Belo na área. Vim comentar aqui rapidamente o gabarito, que eu acredito que vai ser o gabarito da banca da prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro para o cargo de técnico de necropsia, beleza? Vou fazer um comentário aqui breve, rápido, não é uma aula. Vou marcar aqui as impressões que eu acredito que vai ser o gabarito. Se a banca, né, colocar... Deixa eu pegar minha água aqui. Se a banca colocar um gabarito diferente, a gente pode tentar um recurso, sempre tem questão polêmica aí, tá bom? Então eu agradeço a você que já está aqui no canal, me seguindo. Muita coisa do que eu falei aí apareceu na prova, tá bom? Se você olhar todos os meus vídeos aí e dar uma acelerada, você vai perceber que deu para resolver muitas questões aí. Bom, sem mais delongas, agradeço a todo mundo mais uma vez e peço para você me adicionar na rede social, @professorbelo, beleza? Bom, vamos começar aqui. No caderno azul, a questão 21 disse o seguinte: entre as 4 técnicas baseadas em necropsia, a técnica de Ghosn caracteriza-se por conservar a relação existente entre os órgãos, já que estes são retirados em blocos por sistemas. Segundo essa técnica, o chamado terceiro monobloco da cavidade toraco-abdominal é composto por órgãos do sistema urogenital, que no homem é formado por órgãos como o quê? Então você não tinha que saber de nada de técnica. Ele só fez para te engambelar. Mas ele disse que nesta região, essa cavidade tóraco-abdominal, ela é composta aí por órgãos do sistema urogenital, que no caso do homem é formado por que órgãos? Quais são os órgãos que vão compor o sistema urogenital masculino? Testículo, ureteres, bexiga, íleo e próstata? Tá errado por conta do íleo. Pênis, ureteres, bexiga, baço e epidídimos? O baço tá fora do sistema urogenital. Os rins, ureteres, bexiga, próstata e vesículas seminais? Faz sentido. Pênis, uretra, bexiga, íleo e próstata? O íleo tá fora. Testículos, baço, epidídimo, ureteres e uretra? O baço está fora. Então, a princípio, pessoal, o gabarito da 21 vai ser a letra C. 22. Equipamentos de proteção coletivo, né? EPCs. Os EPCs são equipamentos de contenção que possibilitam a proteção do trabalhador e das demais pessoas em uma determinada área. Devem ser instalados em locais bem sinalizados e de fácil acesso. Aí ele pediu, são exemplos de EPCs. Os exemplos desses equipamentos de proteção. Galera, essa questão você acerta sem saber. Porque assim, é só você ver no edital. EPC e EPI. Equipamento, né, de proteção coletiva, e o EPI. Equipamento de proteção individual. Galera, falou em luva, é individual, né? Luva é algo individual, nunca vai ser um EPC. Então você pode cortar a B, a C, a D e a E e marcar a letra A. Gabarito, então, letra A da 22. Caixa de pérfuro cortante, autoclaves e anteparo para microscópio de fluorescência. Beleza? 23. Durante a inspeção numa caixa craniana, logo após o corte da calvária, que antigamente era chamada de abóbada do crânio, observa-se o quê? Galera, eu comentei isso em vídeo. Quando a gente abre uma cabeça, você vai inspecionar, tentar chegar num cérebro, né? Quando você retira ali a camada óssea, você tem as meninges que protegem o cérebro. Então, via de regra, quando você faz um corte dessa calvária, a primeira estrutura da meninge que você vai ver, que é a dura mater, né? Pia mater e aracnode, dessas três, a mais externa é a dura mater. Então, ao meu ver, o gabarito vai ser a letra A, dura mater. É isso que você vai enxergar logo após o corte dessa calvária, que é a abóbada do crânio. Tá bom? Então tá fora as outras opções aí, 23, letra A. 24, uma questão já um pouco mais difícil, né? A incisão bimastoide, ela permite aí realizar o afastamento dos retalhos anterior e posterior do couro cabeludo, necessário à exposição da caixa craniana. Essa incisão se inicia na região do processo mastoide.
uma estrutura do osso tal. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, meu filho, esse processo mastoide, ele é uma estrutura de qual osso humano aqui da cabeça? Qual o osso da cabeça que tem a ver com esse processo mastoide? E no local onde acontece esse processo mastoide, você vai meter ali a faca para começar a abrir. Fazer uma incisão. Galera, é no osso temporal, tá? Você vai fazer uma incisão no osso temporal aqui, ó. Vai rasgando até pro outro lado. Tudo bem? Não é no frontal aqui na testa, não. Tá bom? O temporal, então, a princípio, acredito que eles vão dar como gabarito a letra E, porque o processo mastoide acontece no osso temporal. Tá bom? Acredito que vai ser isso daí. 25, né? Ah, deixa eu colocar aqui uma notificação para vocês. Está fora de ordem aqui, tá? Então é 21, 22, 23, 24. Vou subir a tela, vamos pro 25. Gente, vai mouse, vai mouse. Aí. Durante o exame interno do cadáver, os pulmões devem ser averiguados em toda a sua extensão, em busca de lesões traumáticas e também de aspectos anatômicos e patológicos, associados a eventos não traumáticos, como edema, pneumonia, enfisema e tromboembolismo. Para isso, deve-se seccionar, ou seja, você tem que chegar lá e cortar o hilo pulmonar, que corresponde ao quê? Gente, o hilo pulmonar, quando a gente dá aula de sistema respiratório, que a gente estuda o pulmão, o hilo é uma região um pouco mais interna do pulmão, onde está encaixando ali, está cravando ali nele, justamente os brônquios. Então ele é uma fenda ali, né, como se fosse um buraquinho ali, por onde vão penetrar os famosos brônquios, tá ok? Se você colocar hilo pulmonar no Google, você clicar em imagens, você vai ver exatamente o brônquio se encaixando ali nesse hilo. Tá? Então o hilo não é uma fissura entre o lobo pulmonar superior e inferior, não é um brônquio principal, ele não é o ápice do lobo superior e nem um ligamento. Ele é uma fenda por onde entram os brônquios. Então é a letra C. Tá bom? 26. Uma questão simples que eu vejo aqui, né, que ele está falando de pleura, mas vamos ler. Em acidentes de trânsito, frequentemente observa-se como consequência do trauma de órgãos torácicos a ocorrência de um hematórax ou pneumotórax. Hemo é quando tem sangue, né? E pneumotórax é quando você tem uma presença de ar nesses espaços. Então, você tem a ocorrência de hemotórax e pneumotórax, que consistem no preenchimento do espaço interpleural, ou seja, entre as pleuras, né, por sangue e ar, respectivamente. Aí ele diz: essa alteração pode levar ao óbito, pois a pleura é o quê? O que é a pleura, pessoal? Você tem uma pleura parietal e existe uma pleura visceral. Tá? Isso está em aula. O que é a pleura? A pleura é uma membrana dupla, ok? Então ela não pode ser uma cavidade onde se localiza o coração, ela não pode ser uma cavidade onde se localizam os pulmões, ela não é uma membrana simples, ela é uma membrana dupla, e ela não é uma membrana serosa que envolve o coração. Se ela é pleura e vai envolver o pulmão, ela é uma membrana dupla que envolve os pulmões e a presença de sangue ou ar entre as duas camadas pode causar aí um colapso pulmonar. Então, a princípio, 26, letra E. Tudo bem? 27. Durante a investigação de homicídios, podem ser utilizados testes bioquímicos capazes de detectar a presença de manchas de sangue não visíveis no local e também testes que confirmam a origem humana do sangue encontrado. Como exemplo, temos o teste com o luminol, que reage com o grupo M da hemoglobina, produzindo uma luminescência azulada visível em um ambiente escuro. Então, o perito no local de crime ele apaga todas as luzes, geralmente essas perícias são feitas à noite. Quando fica tudo escuro, ele borrifa o luminol na região lá, numa cama, no lençol, no chão do banheiro. Aí quando ele borrifa, quando dá aquela luminescência azulada, aquilo está acusando presença ali, né, provável de sangue. Então, às vezes, a pessoa mata alguém, esquarteja num ambiente da sua casa, lava tudo, passa cloro, sai batido, acha que vai ficar tranquilão, quando a perícia é realizada na casa, pega esse sangue aí. Já para a confirmação da origem do sangue, o teste está baseado aí na detecção da presença de imunoglobulinas,
famosas IgG. Existe também a IgM, tá? IgA, IgE. São imunoglobulinas presentes aí na amostra analisada, enfim, no caso aqui no sangue humano, tá? Considerando os componentes do sangue humano, a reação do luminol e a produção de imunoglobulinas ocorrem respectivamente aonde? Ficou fácil essa questão, mas olha só. Primeiro ele quer saber, essa reação do luminol, ela acontece aqui, ó. Reage com o grupo M da hemoglobina. Hemoglobina é glóbulo vermelho, é eritrócito, ok? Então, a reação do luminol acontece nas hemácias, ok? Não é nos plasmócitos e nem em plaqueta. Então é a letra C ou letra E. Porém, a segunda parte, que é a produção de imunoglobulinas, elas vão acontecer no plasma sanguíneo. Beleza, pessoal? Quando a gente fala assim, positivei para Covid, quero fazer um teste para saber se eu já tive Covid. Todo mundo deve ter passado por isso nesses últimos 2 anos. Já devem ter ouvido falar na imprensa, em IgG, em IgM, e a diferença desses dois. Isso é analisado no plasma sanguíneo e não em plaquetas. Por isso, respectivamente, nós temos a reação na hemácia e, posteriormente, a detecção no plasma. Portanto, via de regra, essa questão vai ter como gabarito 27, letra C, tá bom? Vamos para qual? 28. Os venenos podem ser introduzidos no organismo pelas mesmas vias que os medicamentos. A ação de certas substâncias varia de acordo com a via de penetração. Veneno de cobra, por exemplo, ele é inócuo via oral. O que é isso? Se eu pegar um veneninho de cobra aqui, ó, e beber, não vai dar nada. É isso que ele quer dizer. É inócuo via oral, pois ele é digerido no estômago. Pessoal, olha só. Quando a questão afirma que algo é digerido no estômago, você tem que lembrar da aula que eu dei de sistema digestório, que o estômago tem um pH em torno de 2. O estômago tem um pH ácido. E o estômago digere o que? As famosas proteínas, através de uma enzima conhecida como aquele refrigerante. Não é Pepsi, é pepsina. Beleza? Então, o texto permite concluir que o veneno de cobra provavelmente vai conter proteínas. Porque uma vez que esse veneno de cobra contenha proteína, certamente elas serão digeridas no estômago pela enzima pepsina. Então, via de regra, esse gabarito aí vai ser a letra B de bola. Tá ok? Tá fora a letra E, fora a letra D, fora a letra C e fora amido, letra A. Amido, inclusive, a gente começa a digestão de amido na boca, tá? Eu falei isso na aula aí do vídeo. 29. Amostras de unha podem ser usadas em análises toxicológicas para verificar a exposição à cocaína em cadáveres. Isso é possível porque o material das unhas permanece indestrutível por muito tempo, mesmo durante a decomposição do corpo. Essa grande resistência das unhas deve-se em parte ao fato de serem formadas por células mortas, detalhe, impregnadas por uma proteína insolúvel. Aquela que não se dilui em água, tá, pessoal? É uma proteína insolúvel. Que proteína é essa que acaba impregnando aí as nossas unhas? Ela é chamada de que essa proteína? Queratina, pessoal. Não é elastina, não é colágeno, não é albumina e não é melanina, tá? Então, 29, deixa eu pegar minha água. Letra D de dado. Vamos para a questão 30. Bem ao estilo CSI, ajuda aí, Luz, que eu tô suando aqui para esse povo me ver melhor. Bem ao estilo CSI, seriado americano que mostra a atuação de peritos criminais, uma das áreas que vem ganhando notoriedade é a da perícia toxicológica, que através das amostras biológicas revela, por exemplo, se houve aí abuso de álcool, drogas ou medicamentos. É possível fazer a análise mesmo quando o corpo já está em decomposição ou carbonizado através do humor vítreo. Pô, a gente falou isso em aula. O humor vítreo, ele é um líquido extracelular localizado aonde? Localizado na cavidade entre o cristalino e a retina.
Sem dúvida, pessoal, letra D de dado. O humor vítreo não está na base do cérebro, não está no interior de vasos linfáticos, nem nas sinartroses, nem no canal interno da medula espinhal. Tem nada a ver, o humor vítreo é um dos componentes do olho humano, então tá ali, ele fica na cavidade entre o cristalino e a retina, tá bom? Digita o humor vítreo aí no Google que você vai ver onde ele fica e assiste a minha aula de anatomia de órbita e olhos que você vai ver o que eu falei disso aí. 31. Cadê o 31? Aqui. Questão 31, continuamos no caderno azul, tá, pessoal? Não mudou, não. Os cadáveres podem atuar como vetores de uma pluralidade de doenças infecciosas que serão transmitidas no manejo e na análise do material orgânico em decomposição. Logo, discutir sobre biossegurança em necrotérios e no serviço de autópsia é dialogar sobre a saúde e a segurança dos diversos trabalhadores desse local. Aí olha que questão mais tranquila. Em relação aos EPIs, aqui é equipamento de proteção individual, adequados para necropsia, analise as afirmativas a seguir. Aqui é uma questão que eu acho que você consegue acertar, mesmo sem ter estudado EPI. Olha aqui. Os EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual, incluem avental cirúrgico, touca cirúrgica, roupas impermeável ou avental com mangas compridas, propés. Propés é aquela, quando a gente vai, por exemplo, num centro cirúrgico, você vê um médico usando, ele tá de calçada, aí você bota uma espécie de, como se fosse uma luva pro calçado dele, né? Aquilo é um propé, tá? Óculos ou proteção de rosto, olhos, pele e membranas mucosas. Gente, isso aqui tá fazendo todo sentido. Isso são exemplos de EPIs. Então, a princípio, um tá verdadeiro. Tá? 2. Quando existe risco de patógenos em aerosóis, como, por exemplo, da tuberculose, durante a necropsia, devem ser usados respiradores N95. Tá certo, aquela máscara N95 que foi tanto falada, ela evita, pessoal, que esses micro-organismos que podem estar aqui em suspensão no ar atinjam o meu rosto, né, o meu nariz, e eu acabei aspirando aquilo. Então a N95 é boa para isso. O cara espirrou aqui, ó, atim, o cara tossiu, expeliu aquilo ali, aquilo vai vir na tua cara, irmão. Então não tem jeito. Então se você tá necropsiando um tuberculoso e tem risco de patógeno em aerosóis, então, meu amigo, é bom realmente usar o N95. Perfeito, tá? Por enquanto, 1 e 2 correto. Aí vem o item 3. Deve ser usado um par de luvas de couro para proteger contra cortes com facas. Ok. Essas luvas dão proteção completa também contra patógenos. Usa o bom senso. Uma luva de couro que protege contra corte de faca, ela vai te dar proteção completa também contra micro-organismos patógenos? Ou você acha que tem luva especial para isso? Tem luva especial para isso. Então a 3 aqui é um item falso. Então eu marcaria nessa questão 31 somente 1 e 2, que é o que está correto. Letra D. Então eu acho que a 31 vai ser a letra D. Tá bom? 32. A posição anatômica de referência para a necropsia está baseada na posição supina. Então o corpo está de frente para você deitado na bancada. Usada para examinar cadáveres humanos durante autópsias. Graças a Deus eu falei isso em aula. Nessa posição, o plano sagital pode ser descrito como uma seção o quê? Galera, na minha última aula aí, quem viu o meu vídeo, eu botei até a cara do Bart Simpson lá, cortado no meio. Quando você corta a face de alguém no meio, eu até peguei, acho que eu peguei uma folha, né, no meu vídeo e fiz assim, ó. Quando você corta no meio, você tem um plano sagital dividindo você em direita e esquerda. Então, o plano sagital aí, via de regra, ele vai ser uma seção vertical que divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, tá? Nada de horizontal, nada de oblíqua, nada de horizontal e nada de oblíqua. Então ele é vertical mesmo, ele corta você pelo meio, como se você serrasse assim, na altura aqui da cabeça, do nariz, desce pelo meio do peito, por aí vai. Fechado? Então, a princípio, 32, letra A. 33.
Ao utilizar um microscópio eletrônico para examinar amostras de tecido muscular humano em decomposição, um técnico observou a presença de células de diferentes tipos. Ele viu lá células bacterianas, células fúngicas e fibras musculares. A célula procariota, típica de bactérias, ela pode ser diferenciada das células eucariotas, pois ela não apresenta... Galera, ele só está querendo saber o seguinte, meu filho. A célula procarionte, o que ela não tem? O que ela não possui? O que ela não apresenta? Fala para mim. Isso aqui foi um dos primeiros vídeos aqui que eu coloquei quando eu comecei a maratonar o edital da Polícia Civil. Ela não tem, pessoal, membrana nuclear. Ela não tem carioteca. A eucarionte tem um DNA e esse DNA é protegido por uma membrana nuclear, que é a carioteca. A procarionte não possui carioteca, não possui membrana nuclear. Por isso que o material genético fica disperso no citoplasma. DNA tem, parede celular ela tem, ribossomos ela tem, plasmalema também, ela não tem membrana nuclear. Portanto, eu acredito que o gabarito da 33 vai ser a letra D de dado, tá bom? 34, vamos subindo aqui, caderno azul. Caraca, às vezes é difícil. Essa questão aqui foi fácil, tá? Eu comentei ela quando eu falei de sistema respiratório. Uma pessoa não consegue prender a respiração indefinidamente, pois uma mensagem é enviada ao diafragma e aos músculos intercostais, determinando que eles se contraiam e a respiração seja reiniciada. A mensagem que determina essa contração dos músculos da respiração tem a sua origem lá no sistema nervoso central. Sabe quem é? É o bulbo. Letra E. Tá bom? Essa questão, pessoal, inclusive caiu muito parecida no auxiliar de necropsia, tá? Então acredito que vai ser a letra E aí. 35. Na embolia gasosa, questão boa, tá? Essa aqui é 35, é você conhecer ali como é que circula o sangue no coração humano. Na embolia gasosa, observa-se a presença de ar obstruindo o fluxo sanguíneo. Quando a embolia gasosa ocorre na artéria pulmonar, pode culminar na obstrução da circulação dessa região. A artéria pulmonar é um vaso que transporta sangue o quê? Aí você tem que lembrar do ciclo cardíaco. Olha para mim. Quando o sangue sai do átrio direito e vai para o ventrículo direito, ele está venoso. Então, quando ele cai, ele vai bater ali o ventrículo direito, ele vai entrar em sístole, o sangue vai ser cuspido pela artéria pulmonar até os pulmões. Lá vai acontecer hematose. Quando o sangue trocar de venoso para arterial, de CO2 para O2, o pulmão vai devolver esse sangue para o seu coração, your heart. E aí, esse sangue que sai do pulmão e volta para o seu coração, ele volta arterial, ele volta rico em oxigênio e ele volta pelas veias pulmonares. Essa que é a pegadinha de artéria com veia. Eu chamei a atenção disso no meu vídeo. Então, a artéria pulmonar é um vaso que transporta sangue venoso, porque esse sangue saiu do ventrículo direito para ir para o pulmão sofrer hematose. Então, você tem que marcar que é venoso. Aí, desse sangue venoso, ele está indo do ventrículo direito até os pulmões. Portanto, o gabarito vai ser aí a letra A, sim, ok? E eu tô com a garrafa de água e eu não encho, né? Aí fica difícil. 35A. Beleza, meus queridos? Espero que vocês estejam aí entendendo direitinho, tá? 35, 36... A 40 comigo aqui, né? Depois a gente vê. 36. O glomérulo, ele pode ser alvo de doenças mediadas por diversos mecanismos primários que afetam apenas a estrutura glomerular ou secundárias por doenças sistêmicas. Aí ele vai falar, galera, o glomérulo, ele é um enovelado de capilares envolvidos pela... Eu canso de fazer isso na minha aula, uma letra C. O glomérulo realmente ele é um enovelado, é um emaranhado de capilares que está chegando ali no nível do néfron, né, pessoal? A arteríola aferente está chegando, embolou. E quem envolve é uma letra C chamada de cápsula. Cápsula glomerular, cápsula de Bowman. Então, ele é envolvido pela cápsula. Não é pelo néfron, não é pelo néfron e não é pelo néfron. Agora, já sabemos que não pode ser a E,
nem a C e nem a A. E agora, é a cápsula glomerular na letra B, os dois formam o corpúsculo renal. Realmente, glomérulo com cápsula forma o corpúsculo renal, que se localiza na região externa dos rins, que é o famoso córtex. Ou será que é a letra D? O glomérulo é um enovelato de capilares envolvido pela cápsula glomerular e os dois formam o corpúsculo renal, que se localiza na região interna dos rins, que é a medula. Não, é a letra B de Biobello. Então nós temos aqui na região do córtex do rim, da parte mais externa do rim, né, o famoso néfron, a famosa cápsula de Bowman junto com a cápsula glomerular. Falei isso também na minha aula de sistema urinário aí, beleza? Mostrei isso em figura, inclusive, tá? 36, a princípio, B, né? B. 37. No exame necroscópico de um cadáver carbonizado, a presença de fuligem nas vias aéreas e nas vias digestivas é indicadora de inalação e deglutição de fumaça, podendo apontar que a morte ocorreu após a exposição ao fogo. Isso aqui, galera, ele está fazendo referência ao micro-ondas, tá? Ao micro-ondas aí. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Parada pesada, tá? Então, assim, às vezes a pessoa é carbonizada viva e o fato dela estar tentando respirar faz com que ela inale, tá, fumaça. Muitas vezes um corpo está carbonizado, mas a morte veio por projétil de arma de fogo. Atiraram na pessoa, colocaram na mala de um carro, a pessoa já está em óbito, carboniza depois. Entendeu? Então, quando você morre, você não consegue mais puxar ar nenhum. Então, se carbonizarem um cadáver, um corpo, né, que já está morto, o perito vai receber um corpo carbonizado. Num princípio ali, ele não vai identificar um orifício de entrada ou saída de disparo de arma de fogo, porque está tudo queimado, mas ele vai ver o pulmão e vai ver que o pulmão não tem fuligem, tá? Não teve deglutição de fumaça, não tem nada ali no estômago, nem nada, então ele vai pensar, bom, carbonizaram depois. Essa é a ideia da questão. Considerando os órgãos que compõem as vias aéreas e digestivas, eu posso dizer então que a laringe liga a faringe ao esôfago? Não, gente. Quem vai ligar a faringe ao esôfago ali, né, tem uma regiãozinha chamada ali de epiglote e tal, para que o alimento não caia na laringe. Mas dizer que a laringe está ligando a faringe ao esôfago, não. Tá? Agora, a traqueia está localizada posteriormente ao esôfago, ela está por trás do esôfago. Pensa num corpo. Ó, pensa que eu tô aqui. Tô de lado para vocês, tá? Anterior é a parte que chega antes. Então, quando eu vou conversar com você, quando eu vou cumprimentar você, a primeira coisa que você vê é o meu rosto aqui, é a parte anterior. O que está atrás de mim é posterior, tá bom? Então, eu tô de lado. Vamos lá. A traqueia, que é um órgão por onde vai passar o ar. Ela tem anéis de cartilagem que mantém ela aberta. Ela está localizada atrás do esôfago? Não, ela está localizada na frente. Ela é anterior. Então não pode ser a letra B. Tá bom? A faringe ela é um órgão comum às duas vias? Sim. É. O esôfago ele é revestido por anéis de cartilagem? Não. Isso é a traqueia. A epiglote ela localiza-se na entrada da traqueia? Não. Então, a princípio, para mim, o gabarito vai ser a letra C. Tá bom, pessoal? Questão 38. Sobe, sobe. O arco senil é uma alteração nos olhos causada por um depósito de lipídios na periferia da córnea. O arco senil está presente em cerca de 20% das pessoas com 40 anos. Aí ele vai te perguntar uma pergunta simples. O que é a córnea? Eu falei disso na aula dos olhos. O que é a córnea? Você acha que na córnea, que é logo a primeira entrada de luz ali, acontece logo nela, você acha que ela é formada por células conhecidas aí chamadas de cones e bastonetes? Não, porque isso fica na retina.
Ela é uma camada fibrosa avascular, ou seja, não tem sangue, e transparente, que permite visualizar a íris e a pupila? Sim, meu filho. B de bola. É exatamente isso. Olha o meu material, olha o meu vídeo, confia no pai. Conhecida também como íris? Não. Córnea é córnea, íris é íris. Não é conhecida como íris. Tá fora. Ela é uma camada fibrosa vascular? Não, ela é avascular. Pessoal, não passa sangue ali, não tem vascularização, tá bom? E ela é conhecida também como lente? Não, pessoal. Quem é conhecida como lente é o cristalino, tá bom? 39. Após a realização de uma análise necroscópica, o laudo apontou a existência de uma fratura no osso hioide. Ah, e matou, né? Isso aqui é a questão covarde, tá? Que quem não conhece vai ter que chutar. Ele perguntou onde é que está o osso hioide. Pessoal, o osso hioide ele está na base aqui da nossa garganta, tá? Ele está na parte anterior do pescoço. Letra B de bola, nada de cavidade nasal, nem torácica, nem crânio, nem coluna, tá bom? É uma questão que ela é fácil, mas ela se torna difícil a partir do momento que você não tem essa noção do sistema esquelético. E é chato mesmo, tá? Não tem como, é uma questão que ele poderia botar um osso lá doido que eu não sei e eu ia ter que chutar. Tá, gente? Faz parte da vida. 40. Vamos nós. Durante a necropsia, ao se abrir a cavidade abdominal, são encontrados vários órgãos. Beleza, falei isso em aula. Acima dos rins estão localizadas as glândulas suprarrenais. Na verdade, acima dos rins estão localizadas as suprarrenais, que são glândulas o quê? Pessoal, as suprarrenais são conhecidas como glândulas endócrinas, tá? Então você tem que eliminar as exócrinas. Eu eliminei a exócrina? Eliminei. Então elas são endócrinas. E aí a gente tem que marcar a letra E, a C ou a A. Agora olha que maneiro, eu falei isso em aula. Ela é uma glândula endócrina, composta por duas regiões. Sim, uma delas é o córtex, localizado na porção interna. Córtex, pessoal, é na parte externa. Medula que é mais para o meio, é mais interno. Tá bom? Então não é a letra A. E não é a letra B que nós já cortamos. Letra C. Ela é uma glândula endócrina. Sim, compostas por duas regiões. Uma delas é o córtex, localizado na porção externa da glândula, onde é produzido o hormônio aldosterona. Falei isso em sala. Em sala não, né? Em sala virtual aqui. Falei isso em vídeo. Então o gabarito, pessoal, basicamente aí mesmo, que eu tô acreditando, tá? Letra C. Beleza? E a letra E tá errada por quê? Essa aqui já estava errada, né? Letra E tá errada porque ele falou que são 3 regiões, né? É uma glândula endócrina composta por 3 regiões. Nada a ver. Tá bom? 41. Essa questão é boa, tá? A putrefação geralmente tem como primeira manifestação visível a tal aí da mancha verde, que se localiza na região ignoabdominal direita, região inguinal. Pessoal, região inguinal olhou direita, tá lá embaixo. A gente fez uma aula de cavidade abdominal, eu mostrei uns quadrantezinhos para vocês. Nesse quadrantezinho, a mancha verde começa ali perto do seco, que é a primeira parte do intestino grosso, onde já estamos formando as fezes, pessoal. Inclusive, pessoas que têm crise de apêndice. Apêndice, eu comentei isso, o apêndice, a dor vai ser do lado direito, porque o apêndice parece um rabinho assim pequenininho, parece um dedinho, que é um resquíciozinho que ficou ali, parece uma minhoquinha, presa no seco. O início do intestino grosso. Então, ele está dizendo o seguinte: aparece cerca de 20 a 24 horas após a morte e é devido à ação do gás sulfídrico sobre a hemoglobina. Da fossa ilíaca se espalha para o resto do abdômen, tórax, pescoço e face. A pessoa vai ficando esverdeada. A mancha verde na região ignoabdominal, ela representa a evidência da decomposição dos tecidos justamente na região que, para mim, corresponde ao intestino grosso, onde há uma abundância de bactérias que iniciam esse processo de mancha verde. É isso aí, tá? Não é a letra E não, porque a letra E ele falou que é intestino grosso, onde há abundância de enzimas de digestão que iniciam o processo. Não, pessoal, a digestão é lá no duodeno, lá no início, tá? Intestino delgado. Então tá fora
tá fora do duodeno, tá fora do duodeno, tá fora a bexiga. Então, a princípio, letra C. 4.2. A putrefação é dividida em 4 períodos, sendo o último a esqueletização, no qual há a exposição de ossos e dentes. A sua caracterização pode durar mais de 3 anos e, com o tempo, essas estruturas se tornam mais leves, frágeis e quebradiças. Com relação aos ossos longos humanos, analise as afirmativas a seguir. Letra A. O periósteo ele é formado por uma membrana branca, resistente e fibrosa, e nele se fixam ligamentos e tendões. A princípio, veja isso como correto, tá, pessoal? No periósteo, você liga musculaturas e tendões, sim, tá? E os ligamentos podem estar ali também. Ele realmente é resistente, né? E formado aí por fibras, né? É fibrosa, tá bom? Tem tecido conjuntivo aí. A diáfise, ela corresponde a diáfise, ela corresponde à extremidade de um osso longo? Não. A extremidade de um osso longo, pessoal, não recebe o nome de diáfise, recebe o nome de epífise. Então, isso aqui é falso, tá? O 2 é falso. Então, o que está correto? O que se afirma em 2? Não. Tá? Não pode aparecer 2 na resposta, não. Então, tem que ser A, C ou D. Os ossos, eles possuem espaços, ainda que microscópicos, que permitem a passagem ali de vasos sanguíneos necessários à manutenção da vida das células ósseas. Isso é uma verdade. Eu, quando dei aula disso, eu falei para vocês no vídeo. Isso é aquele famoso, pessoal, sistema de Havers. É isso aí que ele está falando na questão. Então, se o 3 está correto, 1 em 3, eu entendo que o gabarito vai ser da 42, caderno azul, a letra D de dado. Tá bom? 43. A rigidez cadavérica ou rigor mortis, ele é o fenômeno aí que é decorrente, né, de modificações moleculares teciduais do cadáver. Ela está relacionada à perda do ATP necessário. É verdade. Eu fiz até assim para você. Quando você morre e fica durinho, tá faltando energia para você relaxar o músculo. Você contrai o músculo, mas para relaxar, você precisa ter ATP, energia. Se você morreu, tu não tem mais ATP, tu não tem mais energia. Então ela está relacionada à perda desse ATP necessário para a movimentação dos filamentos aí de actina e miosina dos tecidos musculares. A rigidez cadavérica ela pode ser observada claramente nos músculos ligados à locomoção. Esses músculos da locomoção, pessoal, são os músculos estriados e esqueléticos, tá, pessoal? Nós temos músculo liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. O que dá movimento para o nosso corpo é a musculatura estriada esquelética. Então, não é liso, não é liso, é estriado esquelético sim, e suas células são fusiformes e mononucleadas? Não. É estriado esquelético? Sim. As suas células são cilíndricas e polinucleadas, com muitos núcleos? Sim, é verdade. Então, a princípio, letra E. Até porque, pessoal, não sei se você lembra da aula de contração muscular que eu dei aqui em vídeo, as células são tubulares, tá? São cilíndricas mesmo, tá bom? Então, a princípio, letra E aí, o gabarito da 43, tá bom? 44. Questão boa, tá? Ela ficou um pouquinho difícil, eu falei isso em aula, tá? Sobre essa posição aí anatômica do estômago e as suas regiões. Eu rasurei bastante o estômago para vocês, caiu bastante aí. Então, tinha que ter esse domínio aí para você conseguir... Ai, meu Deus, muito calor. Para você conseguir acertar essa questão. Mas vamos lá. O conteúdo estomacal ele é importante amostra para a análise pós-mortem, principalmente quando o histórico se refere à intoxicação por via oral. O estômago ele deve ser enviado ao laboratório geralmente fechado. Agora é que vem a questão. Primeiro é uma historinha, aí a questão vem aqui. A região do estômago que circunda a área de comunicação com o esôfago é o quê? Não é o piloro, não é a parte pilórica. A parte pilórica está no final. Corpo gástrico não. Cárdia não, aqui. A cárdia é, tá? Mas essa cárdia ela não está circundando o esfíncter do piloro.
Não é corpo gástrico e sim é cardia, letra E. Tá? A região do estômago que circunda a área de comunicação com o esôfago, ou seja, eu estou falando da parte do estômago lá em cima ainda, ali sim você tem a cárdia, e essa cárdia ela circunda o ósteo cárdico. É só botar cárdia que você vai ver imagens lá no Google e você vai lembrar da minha aula, ok? Letra E. 45. A princípio, letra E. 45. As gônadas aí, os ovários e os testículos, desempenham uma dupla função: a produção de células reprodutoras e a secreção endócrina de hormônios. As ovogônias e as espermatogônias, quando se dividem para dar origem aos gametas, sofrem o quê? Galera, se uma ovogônia, que são as células iniciais, e as espermatogônias, que são as células iniciais, sofrem meiose, a meiose é para formar gameta. Então você não pode responder mitose. Você tem que responder meiose. E lembra que na meiose a gente começa, por exemplo, com a célula 2N e no final nós vamos ter 4 células N, com a metade do número cromossomial. Isto é uma célula diploide. As que se formaram a gente chama de células haploides. Com base nisso, a gente tem que marcar que você tem meiose formando células tetraploides? Não. Você tem meiose formando células diploides? Não. Você tem a letra E. A meiose formando células haploides. Tá bom? A princípio é esse gabarito aí. 4,6. Ao ser bombeado do átrio esquerdo, essa é boa. Ao ser bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, o sangue vai atravessar que válvula? É a válvula bicúspide, conhecida também como válvula mitral. Essas válvulas de átrio com ventrículo, elas são conhecidas como válvulas atrioventriculares, tá? Então não pode ser a B, não pode ser a D, tem que ser atrioventricular. Isso aí. Então o sangue ele atravessa essa válvula atrioventricular do lado esquerdo mesmo, tá bom? Que a gente chama de bicúspide ou mitral, ele não botou esse nome na questão para te confundir, mas é realmente uma atrioventricular do lado esquerdo, tá? E em seguida, esse sangue vai para onde? Galera, depois do átrio esquerdo e do ventrículo direito, o sangue vai para a artéria aorta. E para esse sangue ir para a artéria aorta, ele vai seguir para a válvula ou válvula semilunar aórtica. Gabarito letra C. Não tem a ver com semilunar pulmonar e não tem a ver com válvula atrial do lado direito, até porque o lado direito e o esquerdo eles não se comunicam, tá? Então gabarito a princípio letra C. 4,7. Os ossos de esqueletos masculinos e femininos apresentam algumas diferenças importantes. Por exemplo, diferenças estruturais significativas ocorrem na pelve. Realmente, na região pélvica. A bacia do homem, a pelve do homem é diferente da mulher. Das características a seguir, aquela que é típica da pelve masculina, qual é? Galera, o homem ele faz um arco menor mesmo, tá? O arco púbico, né? Do osso pubiano ali, junto com o isquio, né? Esse arco púbico, ele realmente forma um ângulo pequeno, tá? Um ângulo agudo menor que 90 graus. Então, isso é uma característica típica da pelve do homem. A princípio, gabarito letra B. Beleza? Isso aqui faz sentido. A mulher não, a mulher já tem um arco púbico bem maior aí do que 90. Tá bom? Isso aqui tá fora, fora, fora e fora. Tá bom? Letra 47, letra B de bola. Cadê a 48? Estamos acabando? Essa questão 48 eu achei fácil, tá? É a divisão ali da nossa coluna vertebral, tá? As regiões da coluna, pessoal. A FGV gosta dessas divisões. Primeira divisão são as colunas cervicais. C1, C2, C3, C4. Tá? Aqui são as regiões lombares, lembra? Sacrais, lombares, cervicais. Lembra disso não? Então essas subdivisões, né, das nossas vértebras, ele vai falar o seguinte: a autópsia realizada em um lutador
de luta livre mostra que a morte ocorreu em decorrência de fraturas nas vértebras C1, C2 e C3. É logo aqui, C é de cervical. A cervical fica logo nesse primeiro trecho 1. Então, o que ele quer dizer com isso? No esquema acima, que representa a divisão da coluna humana, da coluna vertebral humana, as vértebras C1, C2 e C3, elas estão localizadas em qual região? Aqui embaixo? Elas estão aqui na 4, na região 3 lombar, na região 2 ou na região 1? As cervicais estão na região 1. São logo a primeira, tá, pessoal? Você pode botar aí no Google coluna cervical, né? Vem logo ali a primeira, Atlas e Axis, tudo bem? Vai conseguir matar essa questão aí, tá? Então, a princípio, 48, o gabarito aí preliminar vai ser a letra A, tá bom? 49 é uma questão boa, tá? Uma questão um pouquinho mais difícil. Ele foi na exceção, tá, pessoal? Ele foi no sistema porta-hepático. Esse sistema é um sistema um pouquinho mais complicadinho. Então, na questão 49 aí, foi uma questão difícil da prova, tá? O ciclo biológico do Schistosoma mansoni, ele é formado por duas fases. Uma no hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e a outra no hospedeiro definitivo, que é o homem. 4 a 5 semanas após a penetração no corpo humano, o verme, ele migra da região hepática, que é o fígado, via sistema porta. Isso é uma circulação, tá, pessoal? O sistema porta hepático para os vasos mesentéricos. Isso ocorre possivelmente porque o sangue dessa região contém nutrientes necessários para o desenvolvimento do euminto, que é um verme, tá bom? Então, pessoal, olha que interessante. O sangue, ele tem o nutriente. O sangue que circula no sistema porta-hepático, ele tem o nutriente, sim. Aí ele vai falar, o sangue que circula no sistema porta, ele vem de quais órgãos? Isso aí é um conhecimento de fisiologia e anatomia um pouco mais difícil. Mas o sangue que chega no sistema porta-hepático, pessoal, ele vem realmente do pâncreas, do nosso baço e dos nossos intestinos. E dos nossos intestinos, no caso do nosso intestino. Tá bom? Então, esquece rim. Onde é que tem rim? Parou rim, esquece rim. Tá? Esquece D, C e B. Ele vai vir do pâncreas, do baço e do intestino mesmo. Até aqui tá correto, tá? Pâncreas, baço, intestino, pâncreas, baço, intestino. A questão é você saber a segunda parte. Esse sangue, ele é rico em nutrientes e pobre em oxigênio. Ou seja, rico em nutrientes e pobre em oxigênio, ele quer dizer, esse sangue tem CO2? Ou esse sangue, ele é pobre em nutrientes e rico em oxigênio? Galera, como esse sangue está vindo do pâncreas, do baço e do intestino, este sangue, ele ainda vai ser oxigenado. Então, via de regra, o sistema porta-hepático, ele vai circular com sangue rico em CO2, sangue venoso. Portanto, esse sangue, ele é rico em nutrientes, sim, ele possui nutrientes, e, a princípio, ele é pobre em oxigênio, porque ele tem o CO2. Então, eu acredito que eles vão dar o gabarito preliminar da 49 como letra A, tá? Porque ele não é rico em oxigênio. E ele não é pobre em nutrientes, esse sangue. Tá bom? Então, a gente fecha com a 49 aí. 50. A antropologia forense, ela utiliza tabelas que relacionam medidas de partes do corpo para estimar a estatura dos indivíduos. Em esqueletos completos ou ossos isolados, podem ser utilizadas para tal as medidas dos ossos longos, do esqueleto apendicular. Galera, falou em esqueleto apendicular, pensa em apêndices. Eu falei isso na aula. Pensa nos membros superiores e inferiores, são os apêndices. E aí ele pediu o seguinte: em esqueletos completos ou ossos isolados, podem ser utilizados para tal as medidas dos ossos longos do esqueleto apendicular superior. Ele quer daqui de cima. Quais são esses ossos do esqueleto apendicular superior? Ou seja, os ossos longos dos nossos membros superiores, do meu braço e do meu antebraço. Escolhe aí. Escápula e clavícula não é. Não é. Clavícula não é. Tíbia. Tíbia está na perna.
Fêmur está na perna. Tem que ser o húmero e o rádio. A princípio, letra A. Os ossos húmero e rádio, pessoal, na letra A, que se você botar aí húmero e rádio no Google e der um Enter, você vai ver a localização dele no braço, né? Braço e antebraço, e você vai perceber que ele é um osso longo. São ossos longos. Então, 50 é, a princípio, letra A, tá bom? 51 é uma parte que eu falei para vocês não gastarem energia, porque é química. Mas assim, cadê 51, gente? Aqui que tá cortado. A 51 é química, mas dá para resolver por regra de 3, cara. É só você ter um pouquinho de paciência. Olha aqui. Uma das razões para acidentes de trânsito é a ingestão de álcool pelo condutor. A lei seca, ela estabelece o parâmetro de 0,05 miligramas por litro. Acabou, isso aqui é só um parâmetro. A lei seca determina esse parâmetro aqui porque é uma recomendação do Inmetro com margem de segurança do etilômetro, que é o equipamento. Mas, pela lei, a ingestão de qualquer quantidade de álcool já é considerada uma infração de trânsito. Isso aí você estuda lá no CTB, artigo 300 e varada, tá? Considere, aqui agora é que é a matemática, ó. Considere que em meio litro de ar alveolar obtido de uma pessoa, ai minha caneta, a massa de álcool vai ser essa daqui, 0,19 milímetros. A massa do álcool é 0,19 mg. Isso em qual volume? Qual volume? Isso em meio litro de ar alveolar, 0,5. Aí ele pergunta, a concentração de álcool em miligramas por litro nesse ar será de quanto? Aí você pode resolver assim, ó. Olha como é que você pode resolver. Deixa eu tirar aqui a espessura. Olha aqui. Se eu tenho meio litro de ar expelido, por exemplo, um ar alveolar obtido da minha pessoa, nesse meio litro, a questão me disse que a massa encontrada foi de álcool, né, nesse meu bafo aqui, foi de 0,19 miligramas. Mas isso foi para meio litro. Ele quer a concentração do álcool por litro. Então eu tenho que sair daqui, desse meio litro, e vir para 1 litro. E aí aqui vai ser X. Pessoal, olha que interessante na matemática. Para eu sair de meio litro para 1 litro, você concorda que eu multipliquei por 2? Meio vezes 2 dá 1. Na matemática, para eu manter um lado equivalente ao outro, se eu multipliquei por 2 aqui, eu tenho que multiplicar por 2 aqui também. E aí a gente faz a seguinte conta. 0,19 vezes 2 dá 0,38. Portanto, o valor daquele X ali é 0,38 miligramas. Tá aí a resposta. Portanto, a concentração de álcool em miligramas no ar, nesse ar, será de 0,38. Gabarito B de bola. Tá bom? Ah, quero resolver diferente. Também dá. Você poderia usar a fórmula lá da química, que concentração é igual a massa sobre o volume em litros, tá? Ele quer a concentração, a massa é 0,19, o volume que ele deu foi 0,5, tá bom? Quando você divide alguma coisa por 0,5, gente, ó, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2, tá bom? Aí você faz assim, ó, tia Tereza te ensinou assim, ó, não sei se tu lembra. Olha, quando você tiver uma fração, ela falava assim, você repete o primeiro, tá? Lembrando que 0,5 é isso, tá? Você repete o primeiro número e você multiplica pelo inverso dessa fração aqui, ó, pelo inverso do segundo. O inverso de 1 sobre 2, pessoal, é 2 sobre 1, tá? Então vai dar a mesma coisa aí, ó, 0,19 vezes 2 dá 0,38. Então, de uma forma ou de outra, o gabarito é 0,38, tá? Então fica aí para você essas duas formas de resolução aí, beleza? Só um instantinho, deixa eu me secar aqui. Então o gabarito foi, né? B. 52. Essa questão é boa, tranquila também. Ele falou o seguinte: o texto a seguir descreve uma parte de uma necropsia. O encéfalo pareceu macroscopicamente normal,
tanto ao exame externo como aos cortes coronais. Não foram observadas anormalidades vasculares, núcleos da base, tálamo, cerebelo e tronco cerebral sem alterações macroscópicas dignas de nota, sistema ventricular de dimensões normais. Isso aí é um laudo. Aí ele perguntou pura e simplesmente, o que é o cerebelo? Cerebelo tem a ver com equilíbrio. Você tem que achar alguma coisa com isso. Controlar a respiração, não. Isso é o bulbo. Regula a deglutição, tosse, espirro, soluço, tá fora. Negativo. Regula a postura e equilíbrio. Opa, vou ler. Ele é a segunda maior porção do encéfalo. Ele localiza-se atrás do bulbo e da ponte e abaixo dos lobos occipitais do telencéfalo. Ele regula a postura e o equilíbrio. Perfeito. Gabarito, letra C, dá 52. Tá? Quarta maior porção do cérebro, não. Segunda maior porção do encéfalo, sim. Controla a respiração? No final, não. Tá bom, pessoal? Então, foi. Letra C, 52. 53. Jesus, vambora. Essa foi questão difícil, tá? Com relação aos vasos sanguíneos, analisa as afirmativas a seguir. V para verdadeiro e F para falso. As veias, elas são estruturas semelhantes às artérias. Até que são, sim. Elas se assemelham, sim. Os dois são vasos, né? São vasos sanguíneos e tal. Tem lá as suas túnicas, enfim. Tem paredes, né? Ok. Vamos lá. Estruturalmente é semelhante, sim. Mas as túnicas média e íntima das veias, elas são mais espessas que as das artérias. Aí aqui ele trocou. É o contrário. Errado isso aqui. O que é mais espesso é justamente o das artérias. Tá? Ele inverteu o conhecimento aí. Beleza? Nessa segunda parte. Então é falso a primeira. Então, ó, tchau, tchau e tchau. Ficamos entre a A e a D. Tá? Já sei que as duas últimas vão ser verdadeiras. Então eu venho aqui, ó. As paredes dos capilares são formadas por uma única camada de células e uma membrana basal, o que favorece a troca entre o sangue e os demais tecidos. É verdade. A túnica média de uma artéria é feita por músculo liso e fibras elásticas, o que confere a esse vaso uma contratilidade e elasticidade. É verdade. Agora resta a gente ver se esse segundo parênteses é verdadeiro ou não. A túnica íntima de uma veia, ela pode dobrar-se para dentro formando uma válvula ou uma válvula? Pode, pessoal. Pode sim. As nossas varizes, inclusive, vêm daí, né? Às vezes a gente está com uma má circulação, porque a nossa túnica íntima, ela pode realmente dobrar assim. Inclusive, essas válvulas ajudam até no refluxo do sangue, de volta, né? Pegar o sangue lá da perna, lá do calcanhar, lá da batata da perna, para ele subir para o coração. A gente tem isso, que essas válvulas das veias nos ajudando. E, realmente, a túnica íntima, ela pode se dobrar para dentro, sim. Coisa que não acontece com a artéria. Tá bom? Bem interessante essa questão. Então, a princípio, tá? É falso no primeiro, né? Eu botei errado, vamos botar aqui um falso para ficar bonitinho. Falso no primeiro e tudo verdade no final, tá? Então, eu acredito que vai ser a D de dado, tá bom? Aqui. E o que mais que eu preciso? Ih, meu Deus, Maria da Penha. Cadê a 54? Como é que eu vou conseguir assim? Aqui, 54. Vamos embora. Vou diminuir o zoom. A análise genética de amostras biológicas usadas em perícias de investigação de parentesco e de identificação de restos cadavéricos é feita em geral com o uso do DNA nuclear. É verdade. A gente pega o DNA do meu núcleo celular. Você pega... Tá, vamos supor, morri. O Belo morreu, não está identificado, foi lá para a bancada do IML, nego me abriu, porra, quem é o cara, porra, não sei, papiloscopista não conseguiu pegar minha digital por conta do nível de putrefação do meu corpo. Ih, irmão, não tem identificação, não tem tatuagem, nada, meu irmão, alguém reconheceu? Não. Ah, o Belo sumiu, meu Deus, cadê o cara? Tô morto. Me enterraram num cemitério público do Rio de Janeiro aí qualquer, tá? Tô em óbito. O que o laudo vai dizer lá? Vai lá dar a minha causa morte e vão escrever assim, olha, corpo masculino, sexo masculino biológico não identificado. Cemitério de Irajá. Cova tal. Bum. Aí um dia, né, vão fazer uma análise de DNA, mas tem que ser com quem?
o meu cadáver, né? O IML já retirou um pedaço, às vezes, de um fragmento ósseo para guardar de DNA, e ele vai pegar meu pai e minha mãe biológicos e comparar o núcleo, o meu DNA, né, com o DNA do meu pai e da minha mãe. Se der positivo, eles vão afirmar, olha, aquele cadáver é filho de fulano e fulana, tá bom? Por isso que a gente basicamente usa o DNA nuclear. No entanto, em determinadas situações, é possível utilizar o DNA extraído de uma outra organela. Aí, para mim, ficou fácil. E eu canso de falar isso em aula. Qual é a outra organela da nossa célula? Tá? Você pensa na membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Se não der para tirar do núcleo, a gente vai tirar de qual organela? A gente tira da mitocôndria, pessoal. A mitocôndria, ela tem um DNA próprio, que a gente chama de mitocôndria, né? DNA, fiz besteira, mitocondrial. Agora foi. Beleza? Então, tem que achar a mitocôndria. Cadê? Letra B, galera. Tá? A princípio, o gabarito vai ser B de biobelo. Mitocôndria cuja herança é predominantemente uniparental materna. Realmente, né, o DNA da nossa mitocôndria é de origem materna. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu espero que você tenha ido bem na prova. Se você errou questão, fica tranquilo. É assim mesmo. Mas eu espero que meus vídeos tenham ajudado muito você a compreender um pouco mais de biologia, tá bom? Boa sorte para você, não desanima, se você não foi bem, não desanima, confia, a gente pode errar questão, eu posso errar questão, se acontecer uma questão aqui que você discorde, a gente vai ver, tá? Isso é normal acontecer, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo, desculpa aí pelo suor da calvície, que tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, eu tô sem ventilador para não fazer barulho aqui para vocês, pro microfone não captar, e é isso, galera, vamos embora no sacrifício, tá? Muito obrigado pelos comentários positivos aí que os alunos estão mandando aqui no YouTube pra mim. Valeu? Compartilhe esse vídeo com a galera que fez a prova de hoje. Boa sorte. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu, uma boa semana.